Bem, sem delongas, nós vamos passar imediatamente para a próxima palestra, que terá como tema o mercado de TI e as oportunidades para canais. É com muita honra que nós convidamos ele, que tem mais de 40 anos de experiência nas áreas de negócio e TI, trazendo ideias inovadoras por onde passa, sendo um dos primeiros funcionários no Brasil a serem premiados por excelência em serviços. Dagoberto trabalhou durante 10 anos na Microsoft, contando com grandes realizações e muito sucesso, exercendo, entre outras, as atividades de diretor de internet, diretor de marketing e diretor de estratégia. Recebeu do próprio Bill Gates o prêmio de melhor funcionário da Microsoft, sendo pela primeira vez que este prêmio fora concedido a um não-americano. Em 2002, fundou a Advanced, que conta hoje com mais de 2.500 clientes, mais de 500 projetos de consultoria, mais de 20 mil profissionais treinados, mais de 50 pesquisas realizadas no mercado brasileiro. 6 livros publicados, 2 e-books e participação como palestrante em mais de 150 palestras e eventos. Senhoras e senhores, com vocês, durante este nosso segundo fórum, Dagoberto Ajar. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui, agradeço muito a CAP, agradeço o Elton Rubens pelo convite. Agradeço também pela apresentação fantástica que você fez. Eu tive, sim, a oportunidade de estar na Microsoft durante 10 anos, fechei um contrato gigante com o Banco Bradesco, o Bill Gates veio ao Brasil para assinar o contrato, por conta disso ganhei o prêmio do melhor funcionário não americano, né? E tive a oportunidade de jantar eu e o Bill Gates. O que, vou falar, não é muito fácil, não, né? Eu fiquei 3 noites sem dormir, pensando coisas inteligentes para falar para o chefe. Fiz listinha e tudo, né? Putz, se ele perguntar isso, o que eu vou responder? Tá? Aí sentei na frente dele, suava para caramba, estava muito nervoso. Aí ele virou para mim e falou assim, esse contrato aí do Bradesco, você é bom mesmo de vendas ou você deu sorte? Falei, cara, pô, isso aqui não é um jantar de comemoração, não é para ser uma coisa legal, agradável e tudo, né? O cara já vem, pá, me bate assim. Falei, não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Eu falei, eu acho que eu sou bom de vendas. Aí ele falou, bom, quantos treinamentos, quantos livros você leu de vendas? Eu falei, estou lascado. Eu falei, eu fiz um treinamento, li um livro. Ele falou, então você deu sorte no Bradesco. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma aposta com você, eu vou pagar para você todos os treinamentos que você quiser de vendas, vou dar os livros, consultor, tudo que você quiser, mas você vai ter que fechar um outro contrato não tão grande quanto o Bradesco, é impossível, mas tão importante quanto o Bradesco, e se você fizer isso, eu vou entender que você é bom de vendas, senão vou entender que você deu sorte. Eu falei, cara, putz, saí do jantar já com meta de vendas, né? Já saí lascado para caramba aqui. Aí estudei muito, tive a oportunidade de ter professores fantásticos, e aí fechamos um contrato também tão grande, ou quase tão grande quanto o Bradesco, com o Banco do Brasil e Caixa, e aí consegui um fato, para quem tem um pouco mais de idade vai lembrar, o Bill Gates fazendo propaganda para o Unibanco aqui no Brasil, né, indo na televisão e falando assim, eu adoraria que o meu banco fosse que nem o Unibanco, porque tem a parte do home banking, na época internet banking. E aí foi um feito mais fantástico ainda, de ter o Bill Gates como garoto propaganda, e aí fechar um outro contrato tão grande com o Unibanco. Bom, isso é a história toda. Eu saí da Microsoft, fundei a Advanced. A Advanced hoje é uma empresa de treinamento e consultoria, especializada em atender grandes empresas de tecnologia. Nós temos como clientes empresas como AWS, Google, IBM, Ingram Micro, SAP, Thomson Reuters, TOTUS, Senior. Trabalhamos com a Senior já há muitos anos. E temos uma pesquisa que nós fazemos no mercado de tecnologia. Desde 2008, a gente monitora com muito detalhe todo o mercado de tecnologia. A gente entrevista trimestralmente entre 4.000 e 4.500 empresas. E é o resultado disso que eu vou trazer para vocês hoje, com o que aconteceu e o que vai acontecer no mercado de TI agora nos próximos anos. Eu vou começar falando de 2020 para criar uma linha de raciocínio e a gente entender o que vem pela frente. 2020, todo mundo lembra, a pandemia,
Eu estava num grande evento de tecnologia no dia 20 de março, e a gente não sabia exatamente o que era o tal do vírus. A gente ouvia falar de que estava acontecendo alguma coisa na China, na Itália. A gente não sabia o impacto que isso teria no Brasil. 3 dias depois do evento, estava todo mundo trancado dentro de casa. A gente achava que em 7 dias tudo ia voltar ao normal. Em 7 dias não voltou, 14 dias não voltou. Nós estamos aí há 2 anos e meio e a coisa não está ainda no normal. Quando aconteceu isso na área de TI, todo mundo ficou muito assustado, falando assim, cara, o que vai acontecer com as vendas de TI? E a gente encerrou o ano de 2020 com 10,4% de crescimento, que era em linha com o que tinha acontecido nos anos anteriores. Então, se a gente olhar bem do ponto de vista de pandemia, a área de TI ela não foi fortemente afetada, ou até diria foi positivamente afetada, porque a gente acabou vendendo muita tecnologia. O mercado consumidor entendeu de que a tecnologia ela era essencial para a sobrevivência e para o crescimento, em especial nas áreas de educação, saúde e varejo. Então, a educação, se não fosse rapidamente aprender a dar aula usando o Zoom, Google Meet, o que quer que fosse, estava morto, e aí tiveram que correr com isso. 2021 foi um ano fantástico do ponto de vista de tecnologia, nós crescemos 23%, nunca antes na história do Brasil a gente teve um crescimento tão grande, então reflexo muito positivo da pandemia. O que é interessante ver é de que nem todas as empresas foram afetadas da mesma maneira. Empresas maiores, elas, quando aconteceu a pandemia e foi todo mundo para casa, os colaboradores das empresas maiores já sabiam trabalhar de maneira remota, tinham tecnologia, tinham gestão, tinham processos. As empresas menores, e a gente está classificando empresas com faturamento menor de 16 milhões ano, elas, a hora que os colaboradores foram para casa, não sabiam como trabalhar, não tinham processo, não tinham como fazer a parte de gestão, então foram impactadas. Do ponto de vista de tecnologia, as empresas com faturamento abaixo de 16 milhões cresceram menos do que a média de mercado, as empresas acima de 16 milhões cresceram acima da média de mercado. Então, a pandemia nos anos 2020 e 2021 foi muito bom para grandes empresas. E aí, já dando um pouquinho de spoiler do que eu vou falar lá na frente, as empresas menores, elas estão sendo muito beneficiadas agora e estão tendo crescimento acima da média de mercado. Bom, olhando do ponto de vista de categorias, empresas de hardware, software e serviço, como é que aconteceu essa parte do crescimento em 2020 e 2021? E é interessante que a gente olha a parte de quem oferece hardware tradicional e software tradicional, eles cresceram abaixo da média de mercado. E isso vem acontecendo nos últimos 6 anos. Em contrapartida, a gente olha do outro lado, as empresas de nuvem, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço, crescendo muito acima da média de mercado. E, ao longo dos últimos 6 anos, a gente começa a olhar uma migração do modelo de negócios, empresas do mundo tradicional, indo para o modelo de nuvem, porque passa a ter não só uma taxa de crescimento muito maior, mas uma margem de lucro muito maior. Então, essa parte da transição ela é fundamental e não é um movimento fácil de fazer. É um movimento complicadíssimo, que envolve mudança de cultura da empresa, a mudança toda de marketing, vendas, estratégia, a parte de recursos humanos, obviamente, e a parte da mudança do modelo de negócio. Quando a gente vai da parte, por exemplo, de hardware tradicional para hardware em nuvem ou infraestrutura como serviço, não é só pegar e oferecer para o cliente, tirar o servidor daqui e botar na nuvem. Se você fizer isso, a tua margem de lucro vai ser 5% a 7%. Se você começa a agregar serviços, monitoramento, NOC, SOC, a parte de arquitetura, design, segurança, você vai para margens de lucro de 25% a 35%. Então, você fala, ir para a nuvem, precisa mudar também toda a forma de atuação
da empresa precisa agregar a parte de serviço ou começar a oferecer a parte de propriedade intelectual. E eu vou dar um exemplo aqui. Nós tínhamos um cliente tradicional na parte de hardware, e aí ele começou a se aculturar na parte de nuvem, e viu de que a nuvem que ele estava oferecendo tinha mais de 120 soluções pequenininhas que ele poderia encapsular e oferecer como sendo dele. É o que a gente chama de white label, né? Um desses serviços que ele identificou é um serviço de transcrição que pega um arquivo de áudio ou um feed de áudio e transforma aquilo em texto. Ele falou, cara, putz, isso aqui é fantástico. Eu tenho um monte de clientes que são tribunais de justiça. Aí ele saiu oferecendo para todos os clientes dele de tribunais de justiça um softwarezinho que, a hora que o juiz acaba a sessão, aperta o botão, vai o áudio lá para a nuvem, na mesma hora volta aquilo transcrito em texto e ele anexa aquilo no processo. Então, uma coisa que é totalmente fundamentada em software, que ele jamais imaginava que poderia oferecer aquilo na vida dele, ele passou a oferecer de maneira encapsulada, como sendo uma copropriedade intelectual ou uma propriedade intelectual dele, com margem de 35% a 45%. Aí fala, cara, uma pessoa que estava trabalhando com hardware tradicional, com margem de lucro baixíssima, porque é um mar vermelho, onde você tem as vendas em queda e margem em queda, e aí passa a oferecer um serviço de alto valor agregado com margem muito grande. Ele teve tanto sucesso nisso, que ele passou a oferecer, num segundo estágio, para escolas e universidades. Hoje o professor acaba a aula, aperta um botão, vai o áudio todo da aula para a nuvem, é transcrito e volta aquilo em texto, ele bota no portal para que todos os alunos tenham acesso a tudo que foi falado na sala de aula, tanto da parte do aluno, quanto da parte do professor, quanto da parte do aluno. Então, quando a gente vai para a nuvem, abre um mundo de coisas que a gente pode oferecer nessa parte de propriedade intelectual. E quando você fala de software, o software tradicional, quando vai para lá, também além de ter o crescimento e ter a margem, você fala, puxa, mas o software, será que eu consigo crescer o meu modelo de negócio? Eu preciso alterar o modelo de negócio? Ou só pegar o software e transcrever para a parte de nuvem? Aí vou dar um exemplo aqui de uma empresa que a gente trabalha, software tradicional, foi para a nuvem e falou, cara, o meu cliente que está lá, ele quer comprar uma solução de uma única empresa. Ele não quer comprar a infraestrutura de uma empresa, o software da outra, o sistema de monitoramento da outra. Então, eu vou começar a encapsular tudo isso, oferecer isso como um único produto nosso. E, com base nisso, ele cresceu uma enormidade. Então, novamente, a nuvem ela tem uma oportunidade de crescimento muito grande. Aqui no meio, nós temos um grande desafio, que são as empresas de serviço. Né? Se a gente aplicar todos os modelos matemáticos, não tão bons quanto os seus, Pablo, mas se a gente aplicar os modelos matemáticos, a gente vê que a área de serviço aqui no Brasil deveria estar crescendo, em média, mais do que 9,4% em 2020, mais do que 21,6% em 2021. O que está acontecendo aqui? Falta mão de obra. E aí, porque falta mão de obra, a área de serviço começa a vender menos porque não tem como entregar. Então, é um problema que a gente fala assim, maravilhoso, certo? A gente adoraria e tem isso, vender muito mais do que a gente consegue entregar, mas chega uma hora que ele é um limitante. E a gente reclama de falta de mão de obra seguramente há uns 15 anos, sim ou não? Todo mundo balança na cabecinha, é verdade, né? O que é interessante, a gente vai ver daqui a pouco na palestra, muitas empresas de serviço transformaram esse grande problema de falta de mão de obra em um diferencial competitivo. Então, elas começam a pensar, como é que eu faço para estruturar a minha área de serviço, produtizar o serviço, ganhar escala no serviço, usando, por exemplo, a parte de robotização, usando a parte de automação pesada e fazendo com que eu tenha eficiência nesse processo, e tendo eficiência nesse processo, eu vou vender acima da média de mercado e deixar o meu concorrente vender abaixo da média de mercado. Ou seja, na pizza, eu vou comer 2 pedaços de pizza
e o meu concorrente aqui vai ficar sem pizza alguma. Então, a área de serviço é uma área que ela tende, agora nos próximos anos, a ter um grande diferencial competitivo para as empresas de tecnologia. Muito bem, vamos olhar agora, então, e entender o que está acontecendo com o mercado de tecnologia trimestre a trimestre nos últimos anos. O primeiro trimestre é um trimestre onde, em 2021, nós tivemos um recorde de crescimento, 16% de crescimento. Nunca antes na história desse Brasil a gente teve um crescimento tão grande. E aí tivemos o segundo trimestre, que historicamente no Brasil é o trimestre mais fraco. Nós tivemos 27% de crescimento, fortemente impulsionado por vendas para o governo. E aí a gente começa a analisar e fala, o que aconteceu aqui? Aconteceu de que o fato que gerou o grande aumento de consumo em 2021 está em 2022. 2022 é um ano eleitoral. Em ano eleitoral, tipicamente, o governo, nas 3 esferas, investe menos em tecnologia porque investiu mais em tecnologia no ano anterior. E o motivo disso é, projetos de tecnologia são projetos de longo prazo. São projetos que você compra em 2021, instala em 2021, para poder promovê-los no ano seguinte, em 2022. Então, esse ano, a gente tem um cenário eleitoral que vai ser bastante agitado, vai ser seguramente uma das eleições mais caras que a gente já teve na história do Brasil. E, por conta disso, a gente precisa, nas 3 esferas, mostrar o impacto da tecnologia. Por isso que a gente teve um pico de crescimento no segundo trimestre de 2021. Aí tivemos terceiro e quarto trimestre, também com crescimentos fantásticos, fechamos o ano com 23% de crescimento, novamente batendo recorde histórico na área de tecnologia. E já começamos 2022 batendo novamente recorde, 21% de crescimento no primeiro trimestre. O segundo trimestre a gente está nesse exato momento, finalizando a consolidação, mas já mostra que vai ser um trimestre fantástico. Então, seguramente, a gente tem, em 2022, a despeito de tudo que vai ter com eleições, Copa, etc., a gente vai ter um ano fantástico. Muito bem, vamos olhar, então, agora e pensar o que vem pela frente. Vou começar a fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem acha que 2022 vai ser um ano excepcional, bom, para a área de tecnologia? Uma pessoa só. Quem acha que vai ser bom? 10 pessoas. Quem acha que vai ser mais ou menos? Ninguém? Quem acha que vai ser ruim? Um só? Caramba, olha só. Então, vamos dar uma olhada, e Elton já pode pegar, então, para a parte de canais aqui, aumentar a meta de vendas de todo mundo, porque todo mundo sabe que vai ser um ano muito bom, então já vamos aproveitar e vender bastante agora para esse ano. Eu vou começar falando da parte de economia, e para falar da economia, ou por que eu vou falar de economia? Porque a economia está fortemente atrelada ao mercado de tecnologia agora nos últimos anos, e a economia ela tem um aspecto interessante no Brasil, a gente apelida a economia brasileira de o voo da galinha. Por que é o voo da galinha? Porque a gente pega aqui em 2000, por exemplo, a galinha voou, bateu 4,4 de crescimento, aí a galinha caiu. Aí foi 2004, a galinha voou de novo, 5,7 de crescimento, caiu de novo. Aí teve aqui 2009, ano da marolinha. Lembra dessa história? O presidente na época falou assim, não se preocupem, não vai acontecer nada. Realmente não aconteceu nada. 0% de crescimento igual nada. Não aconteceu nada, ele estava certo, mas o que aconteceu de interessante foi um represamento que teve de 2009 para 2010. 2010, nunca antes na história desse país a gente teve um crescimento tão grande, e aí a galinha caiu de novo. Aí você olha o gráfico e fala, bom, se o algoritmo do Dagoberto está certo, e não é tão apurado quanto o do Pablo,
né? A gente olha aqui 2015, 2016, a galinha devia voar. E a galinha não voou. Então, a gente brinca e fala assim, a Dilma não deixou a galinha voar, foi a crise da Dilma, e aqui a galinha, na verdade, enterrou, está abaixo da terra ali, negativa 2 anos, recessão, causando um grande impacto na área de tecnologia. Galinha novamente voou agora em 2021, 4,9% de crescimento. E qual é a grande dúvida que tem dos empresários de tecnologia? É que quando existe um voo da galinha, que é o voo do represamento, que a gente chama, aconteceu aqui em 2009, e a gente teve o pico em 2010, está acontecendo agora em 2021 e para 2022, 2020 para 2021. Cada vez que tem esse represamento, a gente passa a ter 3 ou 4 anos ruins de economia pela frente. Aí você fala, putz, caramba, achei que essa palestra ia trazer boas notícias, né? E aí a gente começa olhando e falando, economia ruim para os próximos anos, com um cenário eleitoral complicado, com um aspecto inflacionário complicado pela frente. Então, o que acontece, o que impacta isso na área de tecnologia? Bom, a gente tem agora pela frente um cenário que não estava mapeado, que é a parte da guerra na Ucrânia. A gente só teve a ideia disso a partir de março, mais seguramente, e o que aflige muito os empresários de tecnologia é que a guerra na Ucrânia pode ser uma nova pandemia. Em que sentido? A pandemia, como eu tinha comentado com vocês, quando começou, a gente achou que em 7 dias já está tudo resolvido e a gente ia voltar a trabalhar. A guerra na Ucrânia, quando começou, a Rússia achou que em 7 dias já está tudo resolvido e que estava voltando a ter a Ucrânia como parte do Império Russo, e não aconteceu. Né? A gente está uma guerra já há 160 dias, e a expectativa ela não vai terminar até o final desse ano, então, novamente, vai ser um efeito de longa duração, tanto quanto foi o da pandemia, só que é um efeito que está gerando uma inflação mundial gigantesca, uma falta de insumos de tecnologia muito grande e em falta de insumos agrícolas, preocupando muito países, inclusive subdesenvolvidos, onde pode ser que tenha uma guerra civil por conta da falta de alimentos. Então, do ponto de vista de economia, tem um aspecto que não estava mapeado e que preocupa muito os empresários. Agora, como é que isso afeta o mercado de tecnologia? E aí eu incluí aqui uma segunda curva, a curva verde, que é o crescimento do mercado de TI nos últimos anos. Se a gente olhar o mercado de TI até 2008, o crescimento foi de 12%, muito próximo de 12%. Então, não dava nem graça fazer pesquisa, porque a gente ia ter 11,9% de crescimento, 12,1%. Estava sempre ali, a gente chamava de os anos dourados do crescimento de tecnologia, onde aconteceram os grandes projetos de automação de banco, automação de varejo, automação das escolas, automação dos escritórios. Aí depois nós tivemos aqui 2009, o ano da marolinha, então a gente teve 0 de crescimento na economia, 0 de crescimento na área de TI, e novamente um aspecto muito importante, que é o aspecto do represamento, fazendo que em 2010 a gente tivesse 20% de crescimento, recorde histórico na área de tecnologia. E um fato que aconteceu a partir de então, que a curva de TI começa a acompanhar a curva de crescimento da economia, acima da economia, felizmente, mas a gente começa a perceber uma tendência, e aí fala, opa, peraí, mas agora nos últimos anos, parece que está tendo um descolamento ali da parte da economia. Sim, vai ter um descolamento. Na verdade, a gente olha e vê de que a área de tecnologia ela está crescendo no que a gente chama de platôs, né, em faixas de crescimento. Então, se eu olhar aqui de 2012 a 2016, a área de TI cresceu, em média, uns 5%. Depois, a gente passou para um outro platô. Entre 2017 e 2020, nós tivemos 10% de crescimento. E agora nós estamos com expectativa,
baseado no que aconteceu em 2021, de ter um platô de 20% de crescimento. Então, eu tinha feito uma pergunta aqui uns minutos atrás. Quem acha que falta de mão de obra é um problema na área de TI? 100%, né? Quando a gente olha esse gráfico, a gente fala assim, claro que a gente tem falta de mão de obra. Gente, olha o que está acontecendo com a área de tecnologia, usando o de um mês. A gente dobrou e depois dobrou de novo. Não é isso aí? Então, se dobrou e dobrou de novo, falta realmente muita mão de obra para a gente poder atender essa demanda de mercado, que ela está crescendo muito. O que faz a gente acreditar que a gente vai ter esse novo platô de crescimento e esses 20% para os próximos anos? Primeiro, a gente olha a parte do 5G, que em breve a gente vai ter nas principais capitais brasileiras, e aí o 5G ele muda radicalmente a forma como empresa fala com empresa fala com o consumidor, como a parte de IoT, coletando dados, de internet das coisas, em tudo que é dispositivo, e permitindo que a gente tenha a parte de análise, a parte de predições. E a gente tem o que a gente chama de mudança do déficit de tecnologia. O que é o déficit de tecnologia? Nos últimos 15 anos, de 2005 até 2005 até 2020, 15 anos, nós tivemos um investimento muito baixo em tecnologia comparado com os Estados Unidos e comparado com países desenvolvidos. Se a gente pegar o investimento em tecnologia nesse período, no Brasil ele foi equivalente a 2,1% do PIB. No mesmo período de 15 anos, os Estados Unidos investiu 3,9% do PIB em TI, o dobro da gente. Então, é muito comum a gente ir para os Estados Unidos e via o avanço que eles tinham na área de tecnologia, na parte de telecomunicações, na parte de varejo, na parte de educação, na parte de saúde, né? E a gente volta para o Brasil e fala, nós tínhamos 3 áreas que tiveram investimentos menores nesses 15 anos, foi exatamente a parte de saúde, a educação e varejo. E aí é interessante porque veio a pandemia em 2020 e a pandemia cobrou investimentos rápidos, quase que imediatos, exatamente dessas 3 áreas, saúde, varejo e educação. Mas foi um investimento que a gente apelidou de investimento Band-Aid. O que é o investimento Band-Aid? Putz, tem um machucado aqui, bota um Band-Aid rápido, porque eu preciso ter um curativo rápido aqui, e depois a gente trata isso de maneira melhor. E o tratar de maneira melhor é o que está acontecendo agora em 2021 e 2022, que essas 3 áreas, educação, saúde e varejo, estão consumindo muito tecnologia do ponto de vista de projetos consistentes e coerentes e reduzindo esse déficit de tecnologia. Tanto que, em 2020, nós investimos em TI, aqui no Brasil, o equivalente a 3,0% do PIB, em 2021, 3,6% do PIB, mostrando uma tendência de evolução e redução desse déficit. Outro fator que nos leva a crer no aumento do platô ou do crescimento de tecnologia é, primeiro, um aumento de consumo de empresas de pequeno e médio porte na área de tecnologia. As empresas de pequeno e médio porte descobriram o que a gente apelidou de o fantástico mundo das apps, de aplicativos, né? Então, a pessoa pega o celular ou o computador, busca no marketplace uma série de modelos de aplicativos, soluções, baixa, começa a utilizar, se gostar, continua pagando, se não gostar, para de pagar, e ela começa a experimentar tecnologia, usar tecnologia para aumentar a parte de sistemas de decisão, apoio a decisões, a parte de análise, e tudo que são softwares na área satélite ao ERP. A gente vê também um crescimento gigante na parte de ofertas de infraestrutura como serviço, nuvem e segurança. Em especial, o ano passado teve um alto índice de ataques hackers,
Então, as empresas ficaram muito assustadas, começaram a consumir muito a parte de segurança de tecnologia da informação, e a gente vê também a parte de fábrica de software e alocação de desenvolvedores, com um crescimento fantástico. A gente vê de que grandes empresas consumidoras, como Itaú, Bradesco, começam a entender que essa falta de mão de obra ela é crônica, ela não vai se resolver nos próximos anos, então ela prefere contratar alguém como serviço para que preste ao trabalho de fábrica de software e alocação de desenvolvedores, e com isso tenha a continuidade da parte de serviços. Então, quem presta esse tipo de serviço no mercado está com alta taxa de crescimento. Muito bem, o que estava no planejamento que a gente sabia que ia ser difícil para esse ano? O primeiro, a parte de eleições. Todo mundo sabia de que as eleições desse ano iam ser extremamente conturbadas, e vão ser. A partir agora de agosto, a gente vai começar a ver um monte de campanhas, dossiês, notícias que vão sair do mercado, e isso vai atrapalhar muito o mercado consumidor, como sempre atrapalhou. O mercado consumidor fica inseguro, e quando fica inseguro, tende a comprar menos tecnologia. Agora, isso é um efeito que a gente já passou por ele antes, a gente já teve muitas eleições, e a gente sabe o seguinte: sim, o mercado consumidor fica inseguro, sim, se o vendedor for bom, ele vai lá e consegue puxar o pedido. Então, o que a gente tem na conta o que a gente precisa é ter vendedores altamente treinados para mostrar para o cliente que, a despeito do que vai ter de insegurança, ele precisa fazer os investimentos em tecnologia agora para ter os resultados no ano seguinte. Então, sim, a gente já sabia disso e a gente já sabe tratar isso. Também a gente já sabia a respeito da Copa do Mundo, né? A gente já sabe de que a Copa do Mundo ela nem aumenta nem reduz o consumo de tecnologia, ela muda a sazonalidade. Então, esse ano, a Copa do Mundo é entre novembro e dezembro, e o que o mercado consumidor está falando nós vamos antecipar as compras. Isso significa que o pessoal de vendas vai trabalhar muito entre setembro e outubro para poder antecipar pedidos, fechar pedidos, e a gente vai ter entre novembro e dezembro um hiato sazonal da parte de venda de tecnologia, e novamente, entre Natal e Ano Novo, um pico enorme, como já é tradicional que acontece no mercado de TI. Sempre na última semana tem o que a gente chama de raspo de taxa, né? Esse ano em especial, espera-se que esse raspo de taxa seja alguma coisa como 10% das vendas de TI do ano. Então, se você está achando que os vendedores vão ter férias entre Natal e Ano Novo, é melhor rever esse seu plano. Tá? De qualquer forma, isso são efeitos que a gente já sabia, já conhecia, já estava trabalhando. O que a gente não sabia, não estava no planejamento? Não estava no planejamento a parte da guerra da Ucrânia. A gente só soube dela em fevereiro, um pouquinho antes disso. Ela representa alta do petróleo no mundo todo, falta de insumos agrícolas, ela representa falta de produtos de tecnologia. Para quem vende hardware, já era um problema no ano passado. Tem empresas que, se você fizer a compra de um produto de tecnologia, o prazo de entrega é de 12 a 13 meses. Então, imagina o seguinte: você é uma revenda de hardware tradicional, vende insumos de rede, por exemplo, e aí o teu fabricante fala que vai te entregar o produto em 12 meses. Aí fala, cara, como é que eu vou sobreviver não entregando para o cliente em 12 meses? Então, teve muitas empresas que tiveram que mudar o modelo de negócio por falta de produto para poder entregar para o cliente. Aí você fala assim, putz, mas eu sou uma empresa de software, eu não sou impactado com isso. A gente vai ser impactado com isso, porque grande parte da falta de produto que a gente está tendo é na linha de rede, e rede no que a gente chama de last mile, que é o que leva a nuvem para a casa do cliente. Então, se isso se perdurar ainda por mais tempo,
a gente vai ter um impacto na parte de venda de nuvem, simplesmente porque a gente não tem nuvem confiável lá na casa do cliente. Outro ponto que deixa a gente muito preocupado, a parte de lockdown que está acontecendo na China, a parte de logística altamente impactada. Para quem vê da televisão, tem fila de navio para poder embarcar produtos, e aí o navio que paga mais é o navio que sai antes. A mesma coisa está acontecendo na parte de logística aérea. Então, para você trazer produtos para o Brasil, está muito mais caro. E a gente tem um aspecto inflacionário no mundo inteiro, que vai ter um impacto grande aqui no Brasil. Então, tudo isso não estava no planejamento, tudo isso são coisas que aconteceram a partir de fevereiro, tudo isso são coisas que tiram o sono dos empresários de tecnologia. Em especial, um deles, que tira muito o sono, que é o que a gente fala da parte de aspecto inflacionário. A gente teve a parte de inflação, a última vez em 2015, 2016, com a crise da Dilma, e agora a gente teve ano passado, embora a gente tivesse um crescimento fantástico, 22% de crescimento, nós tivemos também 10,1% de inflação. A inflação, ela é um ladrão silencioso que entra na casa da gente, rouba o dinheiro, e quando a gente percebe, é tarde demais. Por que esse ladrão silencioso? Porque se a gente pegar ano passado, desses 10,1% de inflação que nós tivemos, a gente só conseguiu repassar para o consumidor final 7,5%. Então, 2,6% saiu da onde? Saiu do bolso do empresário ou da margem de lucro da empresa. E você fala, caramba, putz, isso é um baita de um preju, né? Principalmente se a gente olhar e falar assim, esse preju que a gente teve, se a gente analisar e pensar de que nos próximos 2 anos também a gente vai ter uma inflação de cerca de 10,3%, e a gente só vai repassar 7,5% para o consumidor final, então, analisando isso, em 3 anos, as empresas de TI vão perder 8,5% de margem por conta do aspecto inflacionário. Aí você fala, putz, se eu pensar de que no Brasil, mais de 50% das empresas de tecnologia são empresas de porte pequeno, 30% dessas empresas são empresas da parte de insumos de hardware que tem uma margem muito próxima de 8,5%. Quando eu penso nisso e falo, o cara vai perder 8,5%, que é exatamente a margem que ele tem, como é que ele vai sobreviver? Né? E a resposta é, ou muda de modelo de negócio ou não sobrevive. Então, a gente deve ter uma oxigenação muito grande no mercado de empresas que, por conta desse aspecto, não vão conseguir ter sobrevida. O segundo aspecto que preocupa a gente é um que a gente já falou bastante aqui nessa palestra. Quem acha que falta de mão de obra vai ser um problema nos próximos anos? Já fiz a pergunta várias vezes, certo? Legal. Só que a falta de mão de obra, ela começa a ter um impacto financeiro muito grande dentro das empresas. Em que aspecto? Embora a gente reclame da falta de mão de obra. Opa. Embora a gente reclame da falta de mão de obra nos próximos anos, e se a gente pegar a falta de mão de obra, ela tem inflacionado o mercado em aproximadamente 10% do custo, e aí, por conta desses 10%, a gente também não consegue repassar esse custo para o consumidor final, e a gente consegue repassar só cerca de 7,5%. Então, novamente, a gente vai ter um decréscimo muito grande dessa margem que a gente tem. Onde que está essa falta de mão de obra? Bom, essa falta de mão de obra que a gente tem há 15 anos no mercado brasileiro, e que a gente reclama bastante, ela está ficando pior agora porque ela envolve o mundo todo. Então, empresas dos Estados Unidos e da Europa começam a vir para o Brasil, contratar a gente aqui, o colaborador não precisa nem ir para lá, continua morando aqui, continua prestando serviço a partir daqui, só que ele está ganhando em euro ou ele está ganhando em dólares. A gente vê também
por conta da pandemia e por conta do acesso do trabalho remoto, empresas que estão na capital roubando colaboradores das cidades do interior e grandes empresas que têm melhores benefícios, programas de atração, retenção, passam a roubar colaboradores de empresas menores. Essa falta de mão de obra aqui no Brasil, ela tem um impacto diferente em empresas diferentes de mercado. Então, a gente começa a ver empresas de desenvolvimento de software tradicional mais impactadas. A gente pega empresas de software tradicional e pega colaboradores mais jovens. Os colaboradores mais jovens não querem trabalhar em empresa tradicional. Eles chegam lá e falam assim, cara, isso aqui é tecnologia velha, arquitetura velha, não quero isso para a minha vida, quero trabalhar com arquiteturas mais modernas e tudo. Então, eles começam a selecionar as empresas onde eles querem trabalhar. Então, quem tem tecnologia tradicional representa um custo maior do que as empresas que estão em nuvem, representa um custo maior na parte de mão de obra e uma dificuldade muito maior para ter atração e retenção desses talentos. Em segundo lugar, as empresas que estão sendo mais impactadas pela falta de mão de obra são as empresas que têm software na parte de nuvem. Então, o desenvolvimento mobile ou nuvem. E, em terceiro lugar, as empresas de infraestrutura, planejamento, desenho, arquitetura, migração e serviços gerenciados. O que essa falta de mão de obra ela tem representado financeiramente para o mercado? A falta de mão de obra ela tem aumentado, em média, 10% o salário de quem trabalha no mercado de TI. E aí já tinha dado um spoiler aqui, a gente não tem conseguido repassar todo esse custo da alta dos salários para o consumidor final. Então, a gente tem repassado cerca de 7,5%, o que representa que 2,5% sai do bolso do empresário ou sai da margem de lucro da empresa. O que nos preocupa? Nos preocupa ver de que essa falta de mão de obra ela vai ser ainda um problema que a gente vai ter seguramente nos próximos 2 anos, e que, se começar a resolver em 2023, seguramente não vai se resolver em 1 ano. A gente levou 15 anos para chegar até aqui, então, provavelmente, eu tenho mais 3 anos, além de 2023, pela frente. Mas, se calcular o impacto financeiro só em 3 anos, significa que, ao longo de 3 anos, as empresas de tecnologia vão perder 7,5% de margem por conta do aumento do salário dos colaboradores ou pela falta de mão de obra do mercado de tecnologia. Então, eu fiz essa pergunta já 3 vezes aqui, vou fazer a quarta vez. Quem acha que falta de mão de obra vai ser um problema daqui para o futuro? Né? Todo mundo levantou a mão. O problema, ele não é um problema só de RH. Longe disso. O problema de falta de mão de obra, ele passa a ser um problema financeiro das empresas. Como é que você recompõe a tua margem de lucro, ou como é que você sobrevive perdendo 7,5% de margem ao longo de 3 anos? Aí você fala, peraí, mas você tinha falado 8,5% de margem, agora você está falando 7,5%? Eu estou falando de 2 aspectos diferentes que vão ter impacto nas empresas. Eu estou falando de impacto da inflação, que era de 8,5%, e eu estou falando da parte de inflação de custo de salário, mais 7,5%. Eu estou falando que as empresas de tecnologia vão perder, nos próximos anos, 16,1% de margem. Ai, caramba, hein? Que boa notícia que você está dando para a gente, né? Se a gente olhar de que as empresas de tecnologia, se eu olhar software, em média, o EBITDA, e EBITDA eu vou traduzir aqui mal e porcamente por margem de lucro, o EBITDA médio de uma empresa de software é 24%, eu estou falando que eu vou perder 16,1% de margem.
como é que eu vou sobreviver ou viver nos próximos 3 anos? Tá? Então, a gente vai ter um ambiente desafiador. A gente vai ter que olhar, enquanto empresários, e pensar que nós temos um avião que tem que ficar no ar, e esse avião ele tem que ficar no ar olhando 2 turbinas. A turbina da receita recorrente, eu tenho que fazer aumentar o meu volume de receita recorrente. Então, para quem é empresa de software, a forma que tem de fazer isso é compor a tua carteira de ofertas, trazendo, por exemplo, a parte de infraestrutura como serviço, agregando a parte de monitoramento, serviços gerenciados, a parte de propriedade intelectual, de componentes de terceiros para compor ali na receita. E a segunda turbina que a gente tem que olhar é a parte de margem. Como é que eu faço para recompor essa perda de 16,1% de margem? Porque se eu não fizer essa recomposição, a minha empresa não tem como manter o avião no ar nos próximos anos. Então, a gente vai ter um ambiente extremamente desafiador para olhar. E como é que a gente olha essas 2 turbinas? A gente olha primeiro, pensando no modelo de negócios. Será que eu estou com o modelo de negócio correto? E se eu olhar as empresas de hardware e software tradicional, como a gente tinha olhado, elas estão crescendo abaixo da média de mercado nos últimos anos, e elas estão com a margem de lucro também abaixo da média de mercado. Do outro lado lá, eu tenho as empresas de nuvem, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço, que elas têm um crescimento acima da média de mercado, com a margem de lucro acima da média de mercado. Então, eu olho e falo assim, nós temos 2 tipos de avião. O avião que está aqui no modelo tradicional, um aviãozinho vermelho, turbina número 1, receita recorrente caindo ou não tem, e turbina número 2, margem baixa. Aviãozinho azul é a parte de turbina 1 e 2 muito boa. Você fala, como é que eu faço essa transição? A transição, eu diria, ela é um grande desafio, porque ela envolve todos os aspectos da empresa, desde a parte de olhar cultura da empresa, o modelo da estratégia, o modelo financeiro, o modelo de marketing, o modelo de vendas. Então, mudar a parte do avião, ele é necessário. Se você não fizer isso, vai cair, você vai morrer, mas fazer essa transição, ela requer uma ajuda muito grande. Onde é que as empresas começam a olhar e falar assim, como é que eu vou recompor a minha margem de lucro quando eu vou para essa jornada de nuvem? Primeiro se você oferecer modelos de nuvem só de, que a gente chama commodity, ou só aquela coisa básica de computação e armazenamento, você está trabalhando com margens de lucro lá em cima, que vão de tipo 5% a 7%. Quando você começa a agregar a parte de venda de aplicações complementares de terceiro, serviços profissionais, seja a parte de planejamento, desenho, migração, arquitetura, e a parte de serviços gerenciados, nessa faixa de serviços profissionais e serviços gerenciados, tua margem vai de 20% a 25%. E quando você vai para a parte de venda de propriedade intelectual, você vai para margens que vão de 25% a 35%. Então, quando a gente fala assim, como é que eu vou recompor a margem de lucro da minha empresa? A gente fala, a nuvem é um caminho, mas a nuvem, ela é um mundo gigantesco lá dentro. O que na nuvem você vai estar oferecendo? Se você vai estar oferecendo só a parte do insumo básico, sem a parte da rearquitetura da tua aplicação, sem usar o que a nuvem tem de melhor, você só aumentou custos para a tua empresa e não aumentou a margem de lucro. E onde estão as empresas de software nessa jogada toda? Né? Então, a pesquisa que a gente fez, nós perguntamos para as empresas de tecnologia, onde é que está o teu produto? O teu produto está na nuvem, está on-premises, ou na arquitetura tradicional, ou está na arquitetura tradicional usando modelos de terminal, emulação, para você poder simular como se estivesse na nuvem. Então, a gente olha e vê o seguinte,
49% das empresas disseram que a maioria dos seus produtos já nasceu ou já está na parte de nuvem. Mas eu ainda tenho aqui 21% das empresas que estão no modelo tradicional, né? São empresas que vão ter que fazer a transição do software tradicional para o software em nuvem. Para quem já fez a transição, sabe a dor de cabeça que é. Não é só catar o software de um lado e botar no outro. Se você fizer isso, você não tem ganho de escala, você não tem ganho na parte de custo. Então, você tem que trabalhar a rearquitetura ou a arquitetura desse teu produto. São projetos que levam de 5 a 7 anos para você fazer, dependendo da complexidade do teu produto. São projetos que levam na ordem de milhões de reais para você fazer a transição. E aí, se eu pegar esses 21% das empresas de software que ainda não fizeram a transição, e vão ter que fazer, olhando um mercado que a gente falou pela frente, desafiador, um mercado que nos próximos 3 anos vai perder 16,1% de margem, como é que você fala assim, como é que essa empresa pequena vai conseguir sobreviver para fazer esse modelo de transição? A resposta é, não vai conseguir sobreviver, né? Então, a gente tem muita empresa de tecnologia que, à medida que a gente tem a evolução grande, esse degrau de evolução de tecnologia, ela fica no degrau anterior, vai vender o produto dela até onde ela puder, e aí vai fechar as portas. O que significa isso para empresas como a de vocês, empresas que têm produtos consolidados no mercado, que têm produtos melhores? Uma baita oportunidade de venda de tecnologia, né? É chato a gente falar, putz, eu vou vender tecnologia porque vai ter muita gente que vai fechar a porta. É verdade, mas essa realidade já aconteceu lá atrás. Quem é que lembra de um treco chamado DOS? Desculpa falar treco, né? Eu vendi DOS durante muito tempo. Ninguém nem lembra, DOS? 3, 4 pessoas só. Gente, me sinto velho pra caramba. Me sinto muito velho, porque quando eu entrei lá na Microsoft, estava brincando com o Pablo e falando assim, gente, quando eu entrei na Microsoft, tinha um produto muito legal para vender que chamava DOS, né? E era uma dificuldade para vender aquilo, a gente começou a vender o Windows depois, tudo. Mas quando a gente teve a mudança de DOS para o Windows, também muitas das empresas de tecnologia não conseguiram pagar o custo da evolução da tecnologia e fecharam as portas. E na medida que tem essa parte de fechar as portas, é que tem a grande oportunidade para vocês. Muito bem, a gente falou aqui que a falta de mão de obra está crítica, e se a gente olhar o que os empresários estão falando, eles acham de que a falta de mão de obra ela vai perdurar ainda pelos próximos anos, então tem que buscar alternativas. Como é que eu faço para viver com isso que a gente chama de falta de mão de obra, né? O que muitas empresas de tecnologia estão fazendo é o que a gente chama de receita de bolo básico para minimizar o impacto da falta de mão de obra, é entender de que eu tenho que ter políticas melhores de atração e retenção de talentos, tenho que ter treinamento e capacitação interna, tenho que ter programas de estagiários, tenho que ter parcerias com universidades e centros de ensino. Básico, né? Isso é a receita que todo mundo deveria estar fazendo. O que algumas empresas estão fazendo e com extremo sucesso? Estão chamando aqui. Estão chamando o pessoal de marketing, falando assim, marketing, vem aqui. Senta com o nosso pessoal de RH, explica para eles como é que você faz para captar, atrair e atrair novos clientes. E ensina para o RH como é que ele poderia usar essas técnicas de marketing de atrair novos clientes para você atrair novos talentos. Então, a gente começa a ver marketing ensinando para a área de RH técnicas para poder fazer atração de talentos. A gente vê também o pessoal chegando para vendas e fala assim, vendas, vem cá, senta com o RH, explica para eles como é que você faz para prospectar, qualificar e negociar com clientes, para que eles possam prospectar, qualificar e negociar com talentos.
Então, a gente começa a ver também a parte de vendas ensinando RH, e RH passa a ter um papel diferente, onde começa a usar técnicas de marketing e vendas para fazer atração e retenção de talentos. Fora isso, a gente tem o que a gente chama de receita de bolo avançado. O que é que poucas empresas de tecnologia estão fazendo para minimizar o impacto da falta de mão de obra? E isso vai ser um grande diferencial competitivo. Primeiro, para quem trabalha com software, tem que usar ferramentas de desenvolvimento low-code ou no-code, tem que usar bibliotecas de APIs ou marketplace de APIs ou brokers de APIs para fazer a integração do sistema de maneira muito mais rápida e, com isso, ganhar eficiência no processo. Então, eficiência no processo significa maior margem de lucro para a tua empresa, significa recompor a margem que você vai perder, significa turbina número 2 do avião. E você tem que trabalhar muito a parte de processos, procedimentos, documentação. Se eu tivesse que resumir minha palestra toda em uma frase, e aí acho que dica mais importante para vocês, o que é o grande diferencial das empresas de tecnologia para os próximos anos é exatamente essa terceira frase aqui, criar processos, procedimentos para poder replicar o brilhantismo das empresas. Antes de começar a pandemia, eu estava num evento nos Estados Unidos e estava falando com um grande guru de administração. E falei para ele, falei, nossa, no Brasil a gente tem uma falta crônica de mão de obra já há muitos anos. E falei aquela choradeira que a gente sempre fala aqui no Brasil de falta de mão de obra. Ele virou para mim e falou assim, putz, Dago, na boa, eu acho que vocês não têm falta de mão de obra, não. Eu acho que vocês têm falta de processo. Eu fiquei olhando para ele e falei, puta, o cara é gringo e vai querer me falar o que está acontecendo no Brasil. Mas tudo bem, eu falei, diz aí, vai, conta para o que você acha que está acontecendo. Ele falou, olha, aqui nos Estados Unidos, quando a gente contrata alguém, a gente entrega um manual para ele e fala aqui, você vai trabalhar by the book. Né? Expressão típica em inglês, significa que você vai trabalhar em cima de um processo, procedimento que estava pré-determinado e, com base nisso, consigo contratar mão de obra mais barata para fazer um determinado trabalho. Ele falou, no Brasil, vocês não têm o tal do book, vocês não têm processo, procedimento, vocês têm que contratar pessoas altamente capacitadas para elas sentar na cadeira e sair fazendo. Ele falou, isso custa caro para caramba. Ele falou, então você tem falta de mão de obra grande, intelectual. Ele falou, não é falta de mão de obra generalizada. Eu falei, putz, faz sentido. Ele falou, então, se você tiver a parte de processos e procedimentos bem estruturado, você consegue automatizar esses processos e você consegue, numa segunda etapa, robotizar parte desses processos. E aí, com isso, a tua falta de mão de obra vai ser minimizada e a tua margem de lucro vai ser maximizada. Falei, caramba, anotei isso, e a gente tem observado isso nos últimos 2 anos, as empresas de tecnologia que têm se dado melhor no mercado, que têm tido maior margem de lucro, maior crescimento, são as empresas que tiveram grande preocupação na parte de criar processos, procedimentos, para replicar o brilhantismo da sua equipe. Se a gente pensar dessa maneira, a falta de mão de obra, ela não é um problema de RH. Longe disso, a falta de mão de obra, ela é um problema do dono da empresa, do principal executivo da empresa e dos seus diretores. A falta de mão de obra, ela é um problema financeiro da empresa. E é assim que ela tem que ser entendida. Então, não é só uma questão de atração e retenção de talentos, mas é uma questão de capacitar as pessoas para que elas trabalhem com maior eficiência em suas funções. E aí nós perguntamos para os empresários de tecnologia quais eram os 3 principais desafios que eles enxergavam para os próximos anos. E é interessante de que, embora a gente tenha falado muito, enfatizado muito a falta de mão de obra no mercado de TI, isso apareceu como o 3º desafio dos empresários. Os empresários entendem de que nos próximos anos a gente vai ter um novo platô de crescimento, vamos crescer acima de 20%, então tem que tirar proveito desse crescimento. E para tirar proveito desse crescimento, eu tenho que cuidar
de, número 1, aumentar a parte de vendas, número 2, aumentar a minha eficiência em vendas. E daí veio todo o desenho da brincadeira que eu fiz com o avião, que é exatamente a turbina número 1, aumento de vendas, a turbina número 2, aumento na eficiência do processo de vendas. Como é que a gente ganha eficiência nisso? Aí, Elton, vou fazer aqui uma propagandazinha rápida. Eu faço um programa, eu entrevisto grandes celebridades do mercado de tecnologia. Então, eu entrevistei o presidente da Oracle, a presidente da AWS, diretor do Gartner, o vice-presidente da Microsoft, CEOs da Brasoftware, e sempre perguntando para essas grandes personalidades que tiveram um grande êxito no mercado de tecnologia e na parte de vendas, quais eram as 5 dicas de ouro que eles recomendavam para os vendedores e para que aumentasse a eficiência no processo de vender. Eu listei aqui as dicas de ouro mais citadas pelos empresários. Então, número 1, você tem que hoje estudar e conhecer muito bem o seu território e os seus clientes. O trabalho de vendas hoje ele é um trabalho muito técnico, então você tem que ter uma parte de planejamento, de estudo, e é muito legal porque hoje a internet ajuda muito nesse aspecto. Tem que ter um bom planejamento e uma excelente execução, e aí vem um ponto fundamental: vendedor, por natureza, é ruim de planejamento. Quem tem que fazer a parte do planejamento é o gestor da equipe de vendas, então ajudar o vendedor a extrair o conhecimento que ele tem de mercado, de cliente, botar no papel, fazer isso com coerência e depois cuidar da parte de execução. Tem que ter foco no cliente, tem que ajudar o cliente a entender esse novo mundo de nuvem, como fazer para aumentar o consumo da conta do cliente nesse mundo de nuvem, oferecendo produtos com mais margem, maior valor agregado. Tem que entender que hoje vender é contar história que a gente fala caso de sucesso ou caso de uso. O caso de uso não necessariamente é verdade, não aconteceu, mas dá para o cliente ideias fantásticas de como usar a tecnologia. Então, antigamente, para quem é vendedor aqui, a gente aprendeu metodologias chamadas solution selling, spin selling, etc., que era chegar para o cliente e falar assim: cliente, me conta quais são as suas dores para os próximos anos. Dores, a gente usava muito a palavra dor, né? Aí passou a crise, a pandemia, e aí mudou toda a parte de técnicas de vendas, metodologias de vendas. Hoje a gente fala, não pergunta para o cliente quais são as dores, porque ele vai falar que está com dor nas costas, dor na cabeça, um monte de coisa que você não vai poder resolver. Então, o que a gente faz hoje para vender é contar para o cliente o que a tecnologia pode fazer por ele, que são casos de sucesso ou casos de uso, para que ele crie a referência e fale, putz, isso que você está me falando me interessa, me fale mais a respeito. O me fale mais a respeito é ele pegou a isca, mordeu a isca e vai fazer a compra do produto ou da solução que você tenha. Próxima dica de ouro: venda é uma ciência e não uma arte. E aí também essa frase para mim me marcou muito, me marca muito. Antigamente o vendedor era um artista, era um artesão. Tudo era muito rudimentar, tudo era feito na mão. Hoje não, hoje o vendedor tem que ter muita técnica, muito conhecimento. Ele tem que estar aprofundado nas últimas técnicas para poder, por exemplo, fazer uma venda boa através de videoconferência. O vendedor à moda antiga, a gente sentava aqui na frente do cliente e eu conseguia ler a linguagem corporal e a expressão facial, e saber se eu estava indo bem ou não. Se eu estou fazendo isso pela internet, talvez o comprador desligue a câmera e eu não tenha o reforço visual. E como é que você faz para negociar com um cara que você não está vendo? Então, a gente tem hoje uma série de metodologias e técnicas de como fazer para fazer a parte de prospecção, qualificação e negociação, mesmo sem olhar o cliente ali do outro lado. E o último, regra de ouro aqui, tem a paixão no que você faz. O vendedor que tem paixão, que gosta do que faz, vai fazer muito bem. O vendedor que está na área de vendas só porque achou de que ia ganhar mais dinheiro de salário,
não necessariamente será um bom vendedor. Como é que a gente aumenta a eficiência do time de vendas? Então, tem a receita de bolo básico, tem a receita de bolo avançado. Aumentar a eficiência do time de vendas está relacionado à turbina número 2 do avião. Como é que eu faço para aumentar a margem de lucro? E aumentar a margem de lucro significa recompor os 16,1% de margem que você vai perder nos próximos anos. O que é a receita básica que todo mundo já deveria estar fazendo? Primeiro, ter uma estrutura muito focada em prospecção, ou o que a gente chama de SDR, Sales Development Representative, e uma outra estrutura para a parte de CS, Customer Success, não um CS só para cuidar da parte de suporte e atendimento, mas ter um CS orientado a vendas, para analisar em profundidade a carteira de clientes e fazer a venda naquela carteira de cliente, aumentando o consumo ali dos clientes. Isso você consegue aumentar e recompor a tua margem de lucro. Segundo, entender de que CRM não é só uma ferramenta, é uma questão de cultura, então você tem que trabalhar de maneira diligente com a cultura de clientes e controle de clientes. Tem que ter um administrador de vendas para analisar toda a parte de ciclo médio de vendas, ticket médio de vendas, taxas de conversão no funil, identificar como pode fazer para ganhar eficiência nessa parte do processo, e tem que treinar e capacitar a equipe em metodologia de venda consultiva. Isso é receita de bolo básico. Aqui não deveria ter novidade nenhuma para ninguém. Todo mundo deveria estar fazendo isso já há algum tempo. Onde é que está a receita de bolo avançada, que é o que está dando o diferencial para as empresas com alta taxa de crescimento e margem? Número 1, tem que ter uma cultura de gestão de equipe de vendas, e ter hoje um bom gestor de equipe de vendas é um desafio, porque é um perfil muito distinto do perfil do vendedor. Isso a gente aprendeu já no passado. Um bom vendedor, ele vai ser um péssimo gestor, mas um bom gestor, ele tem que ter duas capacidades importantes. De um lado, uma capacidade analítica muito grande, olhar toda a parte de funil de vendas, taxas de conversão, ciclo médio de vendas, ticket médio, olhar, compor essa parte de indicadores de cada um dos vendedores, entender o que está acontecendo, analisar os gaps, poder suprir esses gaps. E, além dessa parte analítica, tem que ter uma parte de liderança muito grande para poder motivar a equipe e trazer os resultados e aumento de vendas e desempenho. Tem que ser uma pessoa que vai ajudar os vendedores na parte do planejamento. Eu brinquei aqui, vou reforçar. O vendedor, tipicamente, ele é ruim de planejamento, então o gestor tem que sentar com ele, ajudá-lo a entender a sua carteira, segmento ou território, tem que ajudá-lo a entender a parte de conta ou base que ele trabalha e como fazer para aumentar a venda nessa base. Então, lá no passado, a gente tinha um foco muito grande em sair atirando para tudo que é lado. Hoje, a gente é muito mais preciso nisso, tem que estudar muito mais e sabe de que, em média, 80% da receita das empresas vem da base, então a gente tem que trabalhar muito bem o que a gente chama de account plan. Tem que definir uma cesta de indicadores e remuneração atrelada a esses indicadores. Isso é um desafio gigante. Quais são os indicadores que eu vou usar para o vendedor, para que eu tenha a parte de profundidade da venda, mas eu tenha também abrangência, trazendo novas contas aqui para dentro. Como é que eu vou alinhar marketing e vendas? Eu vou trazer aqui, no jantar que eu estava com o Bill Gates, ele me falou uma outra coisa que me marcou bastante. Ele falou assim, Dago, ele falou, estou mudando muita coisa aqui na empresa. Ele falou, a gente percebeu de que ter um bom produto é bom, mas não é suficiente para a gente ter sucesso. Para a gente ter sucesso no mercado, nós temos que ser uma empresa orientada a vendas. Eu tenho que fazer com que todo mundo pense em vendas. Ele falou, e a maior dificuldade que a gente tem aqui é a equipe de marketing. Ele falou, porque o pessoal de marketing está desalinhado com o pessoal de vendas. Então, marketing acaba sendo um departamento de custo, gasta dinheiro,
e não traz o dinheiro que a gente esperava. Isso, 20 anos atrás, ele realinhou tudo. Hoje é o que a gente está passando na maior parte das empresas de tecnologia aqui no Brasil, onde eu tenho que mostrar para marketing como é que a gente vai atrelar todas as ações de marketing à eficiência do ponto de vista de vendas. Então, o marketing vai ser responsável por vendas tal e qual a área de vendas, e vai ter que olhar não só a geração de demanda e geração de oportunidade, mas vai ter que ter ações de marketing para encurtar o ciclo de vendas, aumentar as taxas de conversão no funil e aumentar o ticket médio. Próximo na receita de bolo avançado, tem que ter uma ferramenta, uma cultura de forecast. O que é forecast? É previsão de vendas. Então, hoje, se a gente pegar média de empresas de tecnologia no Brasil, eles têm uma taxa de acerto na previsão de vendas de 50%. Sabe o que significa isso? Quando você pergunta para o vendedor, vai vender? Ele fala, sim ou não. É 50%, pode ser sim ou não, né? Então, essa é a probabilidade que tem. Então, você fala assim, trabalhar com isso, gente, não serve para nada. Então, nós temos que ter, como tem em empresas americanas, uma taxa de previsão de vendas que vai de 95% para cima. Como é que você faz isso? Você faz isso com a parte de treinamento do vendedor, treinamento do gestor de equipe de vendas, ferramentas de análise, ferramentas de coleta de informações, previsibilidade e melhorar a tua taxa, que significa maior margem para a tua empresa. Errar na previsão de vendas significa menor margem para a tua empresa. E a gente pega hoje, não só na parte de vendas, mas se olhar as empresas de tecnologia em geral, eles têm uma taxa de acerto no planejamento estratégico muito baixa. O que significa isso? A empresa não traz a venda que estava originalmente prevista, mas faz os gastos que estavam originalmente previstos. E aí encerra o ano com uma margem muito abaixo do que tinha previsão. Próximo na eficiência de vendas, treinar e capacitar a equipe em técnicas avançadas de vendas. E hoje existem muitas tecnologias, técnicas novas, e oxigenar vendedores com baixo desempenho. A gente tem uma permissividade muito grande com vendedores com baixo desempenho, então não dá, tem que trocar, tem que buscar o vendedor mais adequado para o momento da tua empresa. Então, a empresa ganha maturidade e ela tem que trocar vendedores segundo a maturidade que ela tem. Para encerrar aqui a minha palestra, o que a gente tem que lembrar? Nós temos que olhar daqui para frente, que nós temos que ter um avião no ar olhando duas turbinas. Aumento de receita recorrente, aumento de consumo no cliente e aumento da margem ou recomposição na margem de lucro. Quais são as palavras-chave que eu queria deixar aqui? Primeiro, a gente tem que pensar em ter monitoramento de segurança, alarme, gestão de custo, aderência, melhores práticas, segurança e governança que a gente pode oferecer para os nossos clientes e, com isso, melhorar a receita e margem. Segundo, olhar a parte de serviços profissionais, planejamento, desenho, construção, arquitetura, migração. E aí tem muita empresa de software que olha e fala assim, não, mas putz, não vou oferecer isso não. Isso tem empresas que fazem isso, o meu negócio é só o software, então vou lá e só vou colocar a ferramenta de gestão para ele, e a parte de migração para a nuvem, vou deixar que ele faça com terceiros. É um risco fenomenal que a gente fala nos próximos anos, porque, novamente, o cliente vai começar a ter menos fornecedores. Então, o fornecedor que ajudar ele na migração para a nuvem, ou em ter a infraestrutura de nuvem, provavelmente vai ter vantagens na oferta de software e componentes de software em cima disso. Tem que olhar a parte de serviços gerenciados, então oferecer suporte, operações, otimização, e tem que ter a parte de venda de propriedade intelectual de valor agregado. E aí a nuvem ela traz um mundo gigantesco de oportunidades
para que a gente possa, entendendo o nosso cliente, buscar componentes de terceiros, fazer uma composição desses componentes, oferecer eles em regime de white label ou não, mas ganhando a parte de receita recorrente e margem para o teu cliente. Se você fizer isso, teu aviãozinho vai estar em cor azul, você vai estar crescendo acima da média de mercado, com margem acima da média de mercado. Se você não fizer isso, o teu aviãozinho começa a ficar vermelho, você começa a perder fatia de mercado. E isso é uma coisa que a gente tem observado no mercado de tecnologia já há muito tempo. Nos próximos 3 anos, a gente vai ter, de um lado, um crescimento de 20% a mais no mercado de tecnologia, do outro lado, a inflação de salário, a gente vai ter os desafios de falta de mão de obra. Então, para cada 2 empresários que a gente tiver aqui, um vai muito bem, o outro vai muito mal. Né? Então, só para terminar aqui, olha para a pessoa que está do teu lado, pode olhar. Não pisca não, para não ficar chato, tá? Mas só olha, uma das pessoas nos próximos 3 anos vai muito bem e a outra vai muito mal. Então, brincadeira à parte, todo mundo que está nessa sala aqui vai super bem. Quem não estava aqui, quem não assistiu a palestra, é que vai muito mal. Senhoras e senhores, muito obrigado. Muito bom. Este segundo fórum está muito bom, não está, pessoal? Começando com o pé direito realmente. Esperamos que todos estejam gostando e participando, porque agora nós temos espaço para 2 perguntas. Pode ser, Dagoberto? Quem deseja fazer, os 2 primeiros que se inscreverem, poderão fazer algum questionamento, algum comentário a respeito do que foi apresentado há pouco. Levamos o microfone até quem desejar. Temos o primeiro. Mais alguém gostaria? Lembrando que o almoço será servido a todos daqui a pouquinho, aqui no nosso salão de eventos. Dagoberto, por favor. Parabéns, Dagoberto, aí pela trajetória, pela apresentação, é muito bom. Sou Cláudio Ávila, da Supera Inovação em Tecnologia, e você falou ali muito da questão de mão de obra, né? Você tem algum estudo relacionado ao efeito da ineficiência da área de tecnologia? Porque quando você apresentou ali, né, você colocou aqueles pontos ali, muito bem colocados, e o que está acontecendo no mercado é que, ao contrário do que você propôs ali, como o que acontece não é bem... Hoje as empresas estão procurando mais contratar profissionais sêniors para não ter que cuidar dos júniors. Só que, como ela não acha sênior, ela contrata, às vezes, o júnior e se engana, né, coloca ele como pleno sênior. Né? Muitas vezes é muito comum, né? Não tem tu, vai tu mesmo, né? E acaba que muito retrabalho, eu como empresa de tecnologia, a gente tem squad, DevOps, etc., chega muito problema para a gente resolver em função disso. Então, dentro daquela questão, a gente está vendo hoje no mercado algumas demissões em massa, né, na área de tecnologia, por incrível que pareça, né? Muitas empresas elas estão cortando e aí elas cortam os júniors que não estão entregando, né? Você tem algum estudo em relação a isso? Muito bem. Obrigado pela pergunta. A gente tem visto isso no mercado brasileiro. Historicamente, o empresário brasileiro ele tem dificuldade em 2 aspectos. O primeiro aspecto, planejamento, que é uma das coisas que a gente vem trabalhando muito ao longo dos últimos anos. E segundo, a parte de processo, procedimento, escrever e tirar isso da cabeça das pessoas e colocar no papel. Os empresários que fizeram isso estão tendo ganhos fantásticos na parte de eficiência. Exatamente porque conseguem contratar pessoas mais júniores e que conseguem fazer bem o trabalho. As empresas que não fazem isso, elas têm que contratar o pessoal sênior. E aí é complicado, porque se o processo está só na cabeça das pessoas, você fica refém delas. Aí você fica com medo de mandar o cara embora, você tem que aumentar o salário dele para reter ele. Aí você começa a ter uma perda de margem de lucro numa escala que vai aumentando.
Isso é o que a gente tem percebido muito, em especial nas empresas de software, né? Nas empresas de hardware, nem tanto assim. O que tem que fazer, que é o grande desafio do empresário, não dá para parar a empresa para escrever processo e procedimento. Então, tem que trazer algum apoio externo que sente do lado do teu profissional, comece a monitorar o que ele está fazendo, como ele está fazendo, escreva isso, transforme isso em automação, transforme isso em robotização, para você ganhar em eficiência. A hora que você ganha eficiência, você consegue ter um trabalho com pessoas... Não estou falando que dá para trabalhar com gente menos intelectualizada, porque você vai usar eles para outros recursos, mas você consegue usar pessoas mais baratas, e é isso que a gente tem observado no mercado brasileiro. Então, sim, o que você falou, ela tem um componente direto na margem de lucro e na eficiência das empresas brasileiras. Bom dia, Roberto. Aqui é Matheus, do lado esquerdo. Oi. Matheus, da empresa Diretriz. A minha dúvida é a seguinte, na formação de uma equipe de vendas, quando você foca, às vezes, na valorização do colaborador júnior, em minimizar a quantidade de produtos que ele precisa vender, isso é vantajoso para a empresa? Eu quero dizer assim, a venda de colocar muita informação para o colaborador, muitos produtos para ele vender e acabar que ele fica mais fraco em um e fica mais competente em outro, ou então deixar ele especializado em um certo produto, é vantajoso para a empresa, para o empresário? Legal, obrigado pela tua pergunta. Então, a parte de vendas, ela mudou muito nos últimos anos. Antigamente, e aí nós dois trabalhamos na Microsoft, empresas, por exemplo, como IBM, Microsoft, tinha uma carteira de produtos gigantesca. Então, o vendedor chegava no cliente, e eu vou brincar, é como se abrisse o colete e falasse assim, tenho tudo isso para te oferecer, o que você quer? Legal, isso funcionou durante um tempo, onde o cliente tinha tanta necessidade que ele batia o olho no teu colete e escolhia alguma coisa que ele tinha lá, mas hoje não é mais assim. Hoje, o cliente, ele quer que o vendedor tenha muito conhecimento, não só do produto que ele está oferecendo, mas do próprio cliente e do mercado onde o cliente está. Então, a gente ganhou muito a parte do vendedor, ele deixou de ser um generalista para ser um especialista. Especialista em um determinado segmento de mercado, especialista em uma determinada solução, especialista em alguma coisa. Mas o vendedor tem que se especializar. Grandes empresas estão usando o modelo de especialização em mercados verticais. Então, tem um especialista que atende varejo, um que atende educação, outro que atende a área de telecomunicações. Empresas menores, não dá para ter um especialista por vertical, mas o vendedor tem que ser especializado em uma determinada solução. Não dá para o vendedor chegar lá e querer vender absolutamente tudo. Ele pode até prospectar muitas coisas, mas na hora de fazer a defesa ou fazer o processo de vendas, ele tem que ser mais especializado. Palavras-chave: tem que conhecer muito bem o cliente, estudar muito bem o cliente, tem que conhecer muito bem a necessidade do mercado, conhecer casos de sucesso e casos de uso para apresentar para o cliente e fazer a venda. Então, a venda mudou. Mais uma pergunta? Temos tempo para mais uma. Alguém gostaria de participar? Uma última pergunta antes do almoço, então. Bom dia, parabéns aí pela palestra, muito impactante. Eu sou uma profissional, uma empresária, profissional na área de gestão de pessoas, então estou aqui um pouco como intrusa num evento de tecnologia e ouvir o que você disse realmente me encanta dessa percepção da importância da atração, do desenvolvimento e da conquista dos talentos na organização. E aí, quando você fala que a questão do RH é um problema do C-Level,
Isso é extremamente importante, porque você começa a rever a própria alocação de recursos, então, onde eu vou investir mais, o investimento ou o custo com as pessoas, ela não tem que ser mais do RH, ela tem que ser das áreas, e você não pode ter mais aquele RH tradicional ali focado em processos, mas sim o business partner que vai atender as unidades de negócio, né? E é isso, ok, muito, muito claro isso, mas quando você ainda pergunta para aquela pesquisa ali, com aqueles notáveis ali que você trouxe, e eles ainda não conseguem entender que tudo depois que foram as dicas de ouro remetem às pessoas, mesmo eles não entendendo que o maior problema, né, sejam as pessoas, né, eles terem invertido isso. Então, queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, por favor. Obrigada. Legal. Muito obrigado pela tua pergunta. Infelizmente, você está certa. Infelizmente, uma parte dos empresários ainda não tem o entendimento completo do que a RH poderia e deveria fazer pela empresa deles. Ainda tem um modelo mais tradicional, onde RH é seleção e recrutamento, e desenvolve pouco a habilidade executiva da parte de RH. Não é à toa que apenas 10% do CEO, dos CEOs do mundo vem da área de pessoas, né? E não deveria, né? Mas acho que é uma evolução natural que a gente tem no mercado. Eu acho que a pandemia ela mostrou muito a parte da importância das pessoas e de RH nesse contexto. RH não mostrou-se claramente que não é só a parte de seleção e recrutamento ou folha de pagamento, mas que também é a parte de engajamento, é a parte de ajuda na parte de treinamento, capacitação, exploração do potencial de cada uma das pessoas, entendimento do perfil comportamental de cada pessoa e adequação da pessoa no cargo correto. Eu acho que a grande diferença que tem é que o CEO, o empresário, que entende de que RH tem um impacto financeiro muito grande, ele passa a tratar RH de maneira totalmente distinta. Ele começa a trazer RH para participar das reuniões de board, ou de reunião de diretoria da empresa. Ele começa a entender de que trocar recurso é muito caro. Então, hoje, quando a gente fala assim, falta mão de obra, falta. Então, atrair é muito caro. O onboarding, ou treinar essa pessoa para começar a trabalhar na empresa é caro. Em empresas de software, pode levar 6 meses para você ter a pessoa trabalhando de maneira eficiente nisso. E aí, depois de 6 meses, você perder aquela pessoa, é um custo de 6 meses de investimento, mais 6 meses para trazer uma nova pessoa, é 1 ano de salário. Mas o custo maior não é o salário da pessoa. O custo maior é o que ela deixou de produzir de maneira eficiente ao longo desse 1 ano. Eu vou trazer aqui um dado para a área de vendas, só para ficar claro. Se a gente pegar as empresas de tecnologia no Brasil, a meta média de um vendedor é 2 milhões ao ano. Não é o salário dele, é o quanto ele deveria trazer para a empresa, ou ele traz, em média, para a empresa. Então, se a gente está falando que esse profissional ele perdeu ao longo de trazer onboarding e sair, se eu perdi 1 ano, eu perdi 2 milhões de reais. Tá? Esse é o impacto financeiro que a gente tem. O salário, ele representa muito menos do que isso. O impacto é o quanto que essa pessoa está trazendo para a empresa do ponto de vista de eficiência. Quando eu estou falando de as empresas de tecnologia vão perder 16,1% de margem, perder uma pessoa ao longo de 1 ano pode representar um impacto gigante e a pessoa não se recuperar. Então, sim, RH tem uma importância cada vez maior. Acho que a gente está no caminho certo. Se a gente pensar, alguns anos atrás, a importância era muito menor, a gente ganhou
a vivência nesse processo. Eu acho que a pandemia acelerou muito isso. E eu acho que daqui para frente, o empresário que quiser ter mais sucesso tem que ter em RH uma disciplina tão importante quanto a área de vendas. Não? Ok, Dagoberto, muito obrigado. Receba os obrigado. aplausos de todos os presentes mais uma vez.